Descer para ter sua ministração agora, tá bom? Crianças e adolescentes, já ou pré-adolescentes. Quando essa mensagem foi proferida por Isaías, ela era uma mensagem que vinha no meio de um contexto em que Israel estava amassado. Ele estaria em uma terra estranha e, num futuro, viria a voltar para a sua terra. E é uma profecia, essas profecias também dizem respeito a todo o Israel de Deus. E ele diz assim, eu queria que você escutasse isso ainda. Cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulte com alegre cântico e exclame, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque você não vai ser envergonhada. Não te envergonhes, porque você não vai sofrer humilhação. Não te esquecerás, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio, do vexame da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Podem se assentar? Esse texto, gente, ele está cheio de contrassensos, porque ele fala para alguém ficar alegre quando essa pessoa não tem filho. E a palavra estéril significa improdutivo. Você que é improdutivo, fique alegre. E a gente vê duas coisas sendo faladas no texto. Improdutivo, frutífero. Solitário, mas aquele que vai pertencer a uma grande família. Em conflito, vocês vão viver em paz. Vivendo o vexame, o apagamento, vocês agora vão ter uma vida digna. O texto começa a falar de coisas, e quando a gente se aproxima dele, do texto, para poder entender o que esse texto diz, a primeira coisa que a gente vê é que o texto fala de uma contradição. E aí, como que a gente resolveria esse problema? Com a fé. Tá bom, com a fé, mas não simplesmente com a fé. Porque como é que você vai ficar alegre se você está sozinho, sentindo sozinho e abandonado? Que é o que o texto diz. Como é que você vai se alegrar se você está deserto, se você está sem ninguém? E aí nós temos duas vertentes. Uma fé louca e entra um pessoal também agora dando um falso coaching, promovendo alegria onde não existe alegria. O texto, ele entra com um contrassenso, com uma contradição, mas ele entra com algo mais forte do que a contradição, que é o milagre. Por isso eu chamei essa meditação como o milagre da contradição. Por quê? Porque o que está sendo dito não pode ser uma bênção, mas o texto diz que é uma bênção. E conforme você vai aprofundando, você diz, mas como que esse milagre de uma coisa que não faz sentido pode acontecer na vida de um ser humano? E talvez eu esteja falando da sua história, da minha história, tá bom? O milagre da contradição. E ao invés de eu começar falando de fé e sair para um salto mágico, eu vou começar falando de razão. Em primeiro lugar, se você quer viver o milagre da contradição, pense diferente, tá? Nós não pensamos diferente. Queria falar uma coisa dura para nós. Nós pensamos nas mesmas categorias que nós fomos ensinados a pensar. Você que está acompanhando na internet essa mensagem, no tempo que se chama hoje, você é convidado a pensar como seus pais pensam, como um brasileiro pensa. A gente usa as mesmas modalidades, os mesmos padrões para pensar. E nós temos uma grande facilidade de voltar para os mesmos lugares onde os outros já estiveram. Como que a gente lida com o conflito que é viver com Jesus? Não sei se você tem uma família cristã, ou parcialmente cristã, ou não cristã. Seguir Jesus é um conflito, e às vezes vira um conflito familiar.
E aí, como é que você resolve esses conflitos? Os conflitos que o texto diz que existem. Você usa o positivismo, você diz que vai dar tudo certo, e hoje tem gente que está usando as palavras da Bíblia como se elas fossem mágicas, elas não precisam fazer sentido, contanto que você, de alguma forma mágica, acredite nela. Eu não leio a Bíblia assim, senão nós vamos perder nosso tempo nessa noite expondo a Bíblia. Tá? Finja que é verdade. Se você não quer usar o positivismo, então finja. Vai dar tudo certo. Mas no fundo, estou dizendo, não vai dar certo. Acredite discretamente que vai ser verdade. Por que há tanto espaço para o falso coaching nos nossos dias? Para as mensagens positivistas? Por que as mensagens positivistas entraram nas empresas, onde as pessoas são enxovalhadas com a ideia de que sempre tudo dá certo, mesmo quando está dando errado? O que esse texto está dizendo? Ele apresenta algumas imagens muito fortes. A mulher estéril. Mas não faz sentido. E eu queria falar para as mulheres que estão me ouvindo hoje e queria colocar isso dentro de um contexto. Quem que é estéril? É a pessoa socialmente exposta. Qual que é a pessoa socialmente exposta? Antigamente, a estéril. Aquela mulher que não conseguiu ter um filho, que vai ter o nome, que vai gerar, que vai suceder o marido e que então vai herdar as terras numa sociedade agrária. Então, essa mulher está socialmente exposta. E quando a gente está socialmente exposto, a gente não tem como ficar feliz. Quem que é uma pessoa socialmente exposta nos nossos dias? Para a gente não falar de esterilidade como uma visão só feminina para os tempos onde a Bíblia foi escrita. Gente sem sapato. Tem gente no nosso país que não tem sapato, não tem nada para calçar. Tem gente que não tem família. Tem gente que nunca teve uma oportunidade de ter uma educação formal. Ela teve que trabalhar desde a infância. Essas pessoas estão socialmente expostas. E aí o texto diz, se alegre. Como assim? Por isso que eu estou chamando você para entender o que é pense diferente. Como é que esse milagre da contradição pode acontecer? Bom, o texto cria uma segunda imagem, a solitária. Gente, claro que nós estamos falando do homem antigo. Então existe uma maneira de ver a mulher de uma forma preconceituosa. Está na antiguidade. E a Bíblia foi escrita nesse contexto. Pelo menos nesse contexto do homem antigo, muito antigo mesmo. A solitária, né? Numa sociedade patriarcal, é uma mulher. Não é um homem. Não existe o homem solitário? Existe. Mas uma sociedade patriarcal é uma mulher. E ela está, o quê? Exposta. Exposta socialmente também. Como aquela que, olha, não arranjou alguém, né? Então, o texto diz que a solitária se alegre. A solidão, não importa em que fase, se o homem antigo hoje, ela tem momentos muito bons e momentos muito duros. Como se alegrar quando a vida está muito dura, não generosa e solitária? Em oposição, o texto apresenta a casada, a que teve um parto, a que deu à luz. Olha, então, a alegria não vai estar simplesmente para a mulher que deu à luz e que está casada. A alegria vai vir para a socialmente exposta, para os socialmente expostos, e a alegria vai vir para aqueles que estão sozinhos. E aí você fala, contradição. Que milagre é esse nessa contradição? E ele continua dizendo, os que sofreram uma vergonha pública, tá? Um vexame, não vão se envergonhar. Que vexame que é isso? Como que a gente chamaria hoje nos nossos dias? A gente chamaria de assédio moral, a gente chamaria de bullying, a gente chamaria de cyberstalking, ou seja, perseguição digital. Olha, você que está envergonhado em público, sendo envergonhado, sendo apagado em público, você não vai mais sofrer vergonha. Como é que a gente pode pensar diferente se a gente estiver vivendo dentro desses contextos? Como é que nós vamos reagir? Será que nós não vamos reagir na defensiva? Será que nós não vamos nos rotular também? Será que nós não vamos nos colocar
de uma forma em que a gente, querendo fugir dos rótulos que nos colocaram, a gente se rotule também como o inverso daquilo. Olha, eu não sou socialmente exposto, eu sou, seja lá o que for. Sempre que a gente está se defendendo de algo, a gente acaba indo para um outro extremo e a gente acaba não sendo quem nós somos. Então, como que a gente se defende quando a gente está sendo agredido, quando a gente está sendo perseguido? A gente assume uma postura rebelde, dura, mas que não representa quem nós somos, na maioria das vezes. Fingimos companhia, fingimos que estamos com outras pessoas, fingimos que sabemos qual é o propósito, mesmo quando a gente não sabe qual é o propósito do que está acontecendo com a gente, e mesmo que a gente sinta que não existe um propósito. E o texto diz, você não vai mais ter medo. A outra coisa, quando a gente está sofrendo as agressões na vida da gente, que nós vamos passar como seres humanos, é que a gente reage com medo. Um medo crônico, uma ansiedade, uma angústia, sabe? Um isolamento. Eu tenho falado, eu falei hoje de manhã, numa outra passagem, que a gente está vivendo um tempo em que as expectativas estão se frustrando. E muitos estão assimilando a ideia de viver decepcionados. Decepcionado com o político, decepcionado com a educação, com o trabalho, com a família. Então, parece que a gente se decepciona para não se decepcionar mais. Então, a gente fica numa condição de não nos alegrar nunca, porque a gente está decepcionado. O medo assume um lugar muito terrível. Israel estava vivendo uma situação de humilhação, de vergonha, de abandono, e são essas imagens que o profeta Isaías traz, e ele diz o seguinte, vocês aparentemente estão vivendo a destruição. A cidade de vocês está vivendo uma situação de abandono, de destruição. Como é que eu posso pensar diferente quando isso acontece comigo? Como é que eu posso receber essa mensagem de pensar diferente? O texto diz no verso 5, volte-se para o seu Criador. Sozinho você não vai conseguir. Volte-se para o seu Criador. Lembre que alguém criou você. E você pode ter um encontro com alegria se você se voltar para o seu Criador. Essa alegria que você vai ter, esse encontro que você vai ter, vai produzir uma alegria em você que não diz respeito às circunstâncias que o afligem, mas diz respeito ao propósito que esse Criador tem para você. É uma alegria que vai ser nutrida nesse relacionamento. Não está sendo nutrido pelas aflições, pelas circunstâncias que você está vivendo, mas está sendo nutrida por essa relação que você tem com Ele. A esperança que vocês têm que ter, diz o texto, não está condicionada ao passado de vocês. Não pensem que a história de vocês termina dessa forma trágica. Não é assim que ela termina. Eu não posso ter esperança no passado. E eu queria falar para todos nós, como seres humanos, para você que está acompanhando a gente agora online, que a gente não pode viver de passado, é impossível. O passado não tem energia, vida, vitalidade para nutrir o nosso presente. Ele pode nos ajudar, mas ele nunca vai ser o presente. O passado de vocês não é o fim da história de vocês. Não é assim que termina. Vocês vão viver o milagre da companhia. Mais são os filhos da solitária do que daquela que deu à luz. Como é que pode ser isso? Eu vou gerar companhia para vocês. Tenho falado muito para quem está acompanhando a gente sobre analfabetismo emocional. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão pensando fé, pensando educação, pensando trabalho em si próprios, voltados para si. E isso, na década de 70, lá no século XX, se chamava como analfabetismo emocional. As pessoas estão despreparadas para viver alguma relação comunitária. Elas estão, no máximo, ouvindo um pastor e estão tocando sua vida sem relacionamento horizontal. E nós somos o corpo de Cristo. Sabe? Deus quer produzir o milagre da companhia para você, para que você aprenda com seus irmãos. O milagre da multiplicação. Sabe? Sempre que a gente pensa numa relação com Deus e que Deus quer algo de nós, nós mudamos
o sinal da operação. Ao invés da gente imaginar que é uma multiplicação, a gente imagina que é uma subtração. Se eu tenho que dar uma contribuição financeira, se eu tenho que dar uma contribuição de tempo, se eu tenho que dar uma contribuição da minha inteligência, da minha capacitação, então isso é uma subtração, e não é verdade. Toda vez que você entrega algo para Deus, põe nas mãos do Senhor Jesus, é uma obra multiplicadora. O Senhor vai multiplicar. Pense diferente. Você quer realmente entender o contrassenso, esse milagre que Deus vai fazer numa coisa que racionalmente é impossível? Pense diferente. Pense diferente. A sua mente não aceita pensar diferente. Você assimila a tragédia, a tragédia faz parte da sua vida e vai continuar para o resto dos seus dias. Mas a mensagem desse texto é o seguinte: pense diferente. Pense diferente. E por que eu estou falando antes de você crer diferente? Eu estou dizendo, pense diferente. Porque se você não pensar diferente, você não vai compreender essa contradição e nem vai compreender o propósito de Deus. Muito bem. Em segundo lugar, o desafio é viva diferente. E é claro que a gente vai falar de fé, mas viva diferente. O que o texto no verso 2 diz? Alargue-se o espaço da tua tenda e que o seu coração, a sua vida, abra um espaço para receber o reino. Abra um espaço para receber o reino. Alargue o espaço da sua tenda. Está falando o seguinte, olha, vai vir uma multidão. Vai vir um grande grupo de pessoas. Você fica falando, como assim? Então, abra o espaço do seu coração para o reino. O reino, ele tem algumas características. Em primeiro lugar, ele é expansivo. A Bíblia o compara como um vinho em odres que tem que ser novos, porque ele vai se expandir. O reino é expansivo. O reino não cabe no espaço que você determinou para ele. Então, de repente, nesse ano, você fala assim, Senhor, eu vou te dar um espacinho a mais. Não, Senhor. Não, senhora. Não é nada disso. O teu reino, que ele venha. Eu não vou ditar qual é o espaço do teu reino. O teu reino precisa de espaço, porque ele vai se expandir. Ele é expansivo e ele é exclusivo. Eu não posso colocar no lugar do reino de Deus na minha vida nada. Minha esposa amada não pode ocupar o lugar do reino de Deus. O amor por Deus. Não, minha família, nada supera o lugar de Deus, ele é exclusivo. Há um lugar no seu coração que pertence a Deus, tem que pertencer a Deus. E ele é completamente novo. Gente, eu ainda posso compartilhar com vocês que eu estou vivendo novo. E acho que vou viver até o dia da minha morte. E você também pode, porque o reino de Deus é novo todo dia. E você não sabe o que vai acontecer. E te dá uma sensação de, meu Senhor, o que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? Mas é um reino transformador. Vai transformar tudo o que você é, tudo o que você imaginava. Você vai pensar diferente, vai ser desafiado a viver de forma diferente, porque o reino de Deus é irreversível. Assim que ele entra na sua vida, você fala, não vou voltar, não tem volta. Se o reino de Deus entrou no seu coração, é irreversível, não vai voltar mais. Você fica tentando dar uma marcha ré, manobrar na ponte estreita. Não vai acontecer. A ponte vai cair. Não tem volta. Sabe? E ele é miraculoso. O reino de Deus vai fazer coisas que você pode acreditar ou não, mas ele vai fazer. Porque é o reino de Deus. Você crê dessa forma? Você entende que é assim que Deus está trabalhando? Muito bem. O que é a outra mensagem? Que o verso 2 diz o seguinte: retire os impeditivos, não o impeças. Retire os impeditivos. O que impede essa obra divina de Deus da gente viver diferente? Os nossos impedimentos. Quais são eles? Uma mente velha. A gente quer dizer assim, eu já sei como o reino de Deus vai fazer. Como é que você já sabe como é que Deus vai fazer? Se tem uma coisa que a gente aprende, é que as profecias, elas só vão se cumprir de verdade, nós só vamos entender como vão se cumprir as profecias quando a gente tiver uma mente nova. Porque com uma mente velha a gente não consegue compreender o propósito de Deus. Ela é uma experiência, naturalmente, a nossa experiência humana, naturalmente, ela não consegue compreender o propósito de Deus, porque ela é oposta.
A nossa mente humana é limitada. O nosso corpo é limitado. Então, quando a gente começa a pensar num propósito de Deus, a gente começa a imaginar que vai ser uma coisa pequena, vai ser limitada. E a obra de Deus vai ser ilimitada, sabe? Por isso a gente tem uma grande dificuldade e cria impeditivos, porque a gente olha, vai ser assim, desse tamanzinho. Deus, eu resolvi dar um quartinho para o Senhor. Fica aí, ó. De certa forma, essa ideia de escolher um lugar onde você vai pôr o santo, né? É isso, ó, arranjei um espacinho na minha casa. Ó, Deus, toma um quartinho, né? Muitas vezes o que a gente faz é tomar uma medida protetiva. Estou usando uma linguagem agora jurídica. Qual que é a medida protetiva? Eu não vou me entregar muito, não vou falar tudo que os cânticos disseram, que Deus é soberano e que a minha vida é tua, eu me rendo, nada disso. Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai aparecer a cruz de Cristo. E eu não quero a cruz. Eu quero uma vida mais calma. E muitas vezes, muitos de nós não queremos fazer orações perigosas. Não queremos dizer para Deus, e eu me lembro disso. Quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério, eu falei, eu não vou mais fazer tipo de oração dizendo, Deus, a minha vida é tua. Porque eu imaginava um lugar bem difícil, e eu falei, Deus vai me mandar para lá. Um dia eu falei em público, eu nunca tinha falado que lugar difícil eu tinha imaginado. Um dia eu falei e tinha alguém de lá. Né? Falei, qual é o preconceito? Falei, não, eu é que estava cheio de preconceitos. A gente usa uma medida protetiva mesmo para a gente impedir que Deus faça a obra dele. A gente fala assim, não, está tudo certinho. Né? E a gente faz uma mistura para nos proteger e impedir a obra de Deus. A gente mistura o mundo espiritual com o mundo natural. Então, quando Deus está falando com a gente fala, não, então tá bom, Deus. Deus fala assim, eu quero a sua vida. Fala, tá bom, Deus, eu vou dar o dízimo. Eu quero a sua vida, Deus, eu vou na igreja. Eu prometo, mês que vem. Então, a gente quer trocar o discurso para não entender que Deus é um ser espiritual que vai trabalhar na minha vida humana. E que é espiritual também, sabe? E a gente não quer viver uma mudança de paradigmas. A gente quer ter um tipo de fé, e eu queria falar para vocês aqui da redenção, e para você que está acompanhando online. Quero falar muito explicitamente. Você é crente há pouco tempo, mas já é um crente ruim, começou mal e continua mal. Por quê? Porque escolheu paradigmas frouxos, de não se render ao Senhor. E está seguindo esses paradigmas frouxos, para dizer, não, eu te sirvo, tal, mas está frouxo. Não para mim, nem para você, mas para Deus. O que Ele pensa de você? Como é que você está levando a sua vida? Então, uma das maneiras da gente se proteger, uma das maneiras da gente não viver diferente, é impedir que Deus faça a obra dele. E eu costumo dizer uma coisa para uma igreja nova, eu costumava dizer, hoje já não falo mais. Se você não atrapalhar, você ajuda. Não, eu quero que Deus faça a obra na minha vida, então não atrapalha. Deixa Ele fazer. Porque se você deixar Ele fazer, Ele vai fazer. Você falar, não, eu vou dar uma ajudinha. Não ajuda que vai dar errado. Não atrapalhe. Não impeça, diz o texto. Não impeça. E aí depois ele diz o seguinte, ainda no verso 2. Fique bem as estacas. Fixe bem as estacas. Fixe bem as suas bases. Gente, nós estamos vivendo um evangelho maluco. E as pessoas estão vivendo um evangelho sem Bíblia. Sua base é a Bíblia, meu irmão. Não é o que o Eli Moreira acha, não. Não é o que a Maria do Carmo, a Maria Francisco, o João. Não, é o que a Bíblia diz. É contra ela ou é a favor dela que você tem que ter a sua regra de fé e prática. Você não está lutando contra homens, você está falando com o Espírito Santo de Deus. Fixe bem as suas bases, elas são espirituais. Fixe bem as suas bases e se prepare para crescimento. Crescimento espiritual. Senhor, eu quero crescer. Mas como é que eu vou crescer? Compartilhando. O segredo de crescimento é compartilhar. Qual que é o segredo do crescimento? Então vamos de novo. Qual que é o segredo do crescimento? Compartilhar. Eu quero crescer porque eu vou ficar lá em casa. Não.
não vai crescer. Isso é um segredo espiritual. Você não quer dividir, não quer compartilhar, você não cresce. O segredo do crescimento é compartilhar. Tá? Você precisa se preparar para compartilhar. Diz, olha, a tenda não é só para você, não. Alarga a tenda. Que eu vou, é para compartilhar com outras pessoas. Né? Alarga a tenda, porque ela tem que ser acolhedora para os outros. Não é só para você. Estão vivendo um tempo muito confuso, gente. Porque as pessoas elas que estão trabalhando presencialmente, elas chegam para trabalhar e elas querem continuar como elas estão na casa dela. Fala, pô, mas por que está desse jeito? Como é que está assim? Eu estou querendo aqui que a televisão fique ligada, eu estou querendo isso, e eu queria também comida e tal. Muitas pessoas estão esperando que o ambiente do trabalho dele seja igual ao da casa dele, porque ele está vivendo para si. Outras pessoas, educacionalmente, também estão esperando isso. O que vai acontecer com a minha vida? Não, tem que ser igual lá em casa. As pessoas estão ficando cada vez mais isoladas. Isso já era uma tendência. A pandemia ela aumentou essa tendência. Você precisa entender que a obra de Deus é acolhedora. Tem que ter espaço para mais alguém além da sua família. Deus não quer só salvar os seus. Isso é corporativismo. Deus não está interessado em só quem você se preocupa. Alarga o espaço da tenda. Tá? Você tem que refletir na sua vida quem Deus é. E Deus é acolhedor. É acolhedor para os estranhos. Entendeu? Você acha uma pessoa estranha? Deus não. Você acha uma pessoa que Deus não vai salvar? Deus vai salvar. Então, depois de ouvir isso, em que a gente falou sobre pense diferente, e agora a gente está falando sobre viva diferente, como é que eu vou viver diferente? Eu preciso te explicar. Deus é criativo. Deus não terminou o trabalho de criação dele. Todo dia Ele quer mudar. Ele quer recriar a obra dele em você. Então o verso 5 vai falando assim, olha, o teu Criador é o teu marido. Quem vai estar com você é o teu Criador. Então, quem é o Criador? O Criador, gente, não é um operário como eu sou, não é um fazedor, um repetidor, ele é o Criador. Você imagina que o Criador é a pessoa mais criativa do universo, é o supremo artista. E diz, ele é seu, ele é o seu marido, ele casou com você. Então, gente, o que é mais incrível é que a igreja devia ser o lugar, a igreja de Jesus, que é composta de todos que creem, deveria ser o lugar mais criativo do mundo. E não um lugar onde as pessoas se restringem, mas o lugar mais criativo, em que ministérios, visões, planos para falar de Deus para o mundo deveriam surgir do meio desse lugar criativo. Deus entregou seu Filho para que essa obra criadora de Deus acontecesse na sua vida. O texto diz, o verso 5, Ele é o Senhor dos exércitos. Significa o seguinte, que todas as forças, todas as tropas do mundo, Deus reina soberano sobre isso. Todas as forças celestiais, que são mais poderosas do que todas as armas dos homens, Deus reina sobre eles. Todos os corpos celestes que estão espalhados por galáxias, pelo universo, Deus é soberano sobre eles. Ele é o Senhor dos exércitos, o Santo de Israel. Deus é incorruptível. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser trocado, não pode, de forma nenhuma, alguém fazer um acordo com ele, dizendo, eu vou te dar tanto se o senhor quebrar o meu galho, se o senhor der um jeitinho na minha situação. Não, Deus não pode ser comprado. Seu trabalho ele é redentor. Ele veio para redimir você, de você mesmo, dos seus pecados, dos seus enganos, e veio para redimir você. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. E diz o texto, Ele é o Deus de toda a terra. Quando o texto diz isso, diz que Deus é multiforme, que Deus trabalha com cara de africano, com corpo das ilhas do Pacífico, com um jeito de brasileiro, de nórdico, e se você passear de asiático,
Deus criou tudo isso e Ele é multiforme na sua maneira de agir, cheio de graça. Hoje, no mundo inteiro, Deus está manifestando graça, gente. Graça. E graça de forma diferente, sabe? Se graça para nós é um prato de arroz, feijão, seja lá qual acompanhamento você escolheu, uma carne moída, se você gosta disso, para alguns graça é uma sopa com peixe. E eles estão felizes porque receberam a sopa com peixe. Deus está concedendo graça no mundo inteiro, cheio de graça. O mundo está repleto da manifestação da divindade de Deus. Deus está agindo, Deus está atendendo orações, acolhendo orações de pessoas aflitas, em todo lugar. Ele é o consolador sobre todo o sofrimento. O verso 4 diz, esqueça do seu sofrimento, esqueça da sua aflição, esqueça da sua humilhação que você passou na mocidade. Tem gente que na infância, na adolescência foi abusado, e diz, eu não consigo esquecer isso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou esquecer da humilhação, da vergonha da minha mocidade, do acanhamento que eu tenho, né, diante das bênçãos divinas, desse envergonha, essa situação de ser envergonhado, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lembrar a viuvez do meu afastamento de Deus? Viva e pense de forma diferente. Queria falar para você, para a gente já ir em direção à conclusão da mensagem dessa noite. Muitas pessoas não conseguem viver diferente diante das circunstâncias adversas. Não conseguem pensar diferente. Elas saíram de uma tragédia metade do que elas eram. E eu quero falar para você que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. E se é com você que eu estou falando, receba, ouça, reflita. Algumas pessoas, depois de um divórcio, nunca mais são as mesmas. Elas deixaram um pedaço delas em algum lugar e se perderam. Algumas pessoas, depois que perderam uma pessoa amada, nunca mais são as mesmas. Elas deixaram um pedaço da história delas em algum lugar. Algumas pessoas, depois de tragédias diversas, de perdas financeiras, de decepções, de frustrações, de falências, nunca mais voltam a ser as mesmas. Porque elas não conseguem pensar diferente e não conseguem viver diferente. Para que você possa viver diferente, pensar diferente, Deus mandou seu filho morrer por você. Resolveu pegar a sua tragédia e cravá-la lá na cruz. E dizer, você pode viver diferente, você precisa pensar diferente. E você pode pensar diferente porque meu filho morreu por você. E você pode viver diferente porque eu ando com você, eu sou teu marido. Eu ando com você, eu comprei a sua história, ela é a minha história. Então você pode viver diferente, você pode ser uma pessoa diferente. Você não precisa ser metade, 2/3, né? 1/5 de quem você devia ser. Não. Mas eu e você somos convidados diante, vamos voltar lá no tema da mensagem. Eu queria agora ver se ficou mais claro. Quando a gente está diante da contradição que é a vida, das tragédias, das coisas que deram errado, sabe? De ser socialmente exposto, como a gente viu, né? De estar sozinho, desamparado. Quando a gente está diante dessa contradição, a gente precisa de um milagre. Um milagre que é uma contradição. Por quê? Porque humanamente não vai acontecer. Nós sozinhos não vamos conseguir. Mas Deus entra com milagre. E esse milagre exige que você pense diferente. Que você olhe e fale, não, vai acontecer. Por quê? Porque pela fé eu recebo isso e porque eu quero viver isso pela graça de Deus. Essa é a minha oração por você, essa é a minha palavra para você, essa é a palavra para todos nós. Se você se acondicionou com uma vida cristã que está no mínimo, de vez em quando você fala, nossa, parece que sumiu, né? Você precisa largar o espaço da tenda. Você precisa dizer, Deus, é tudo teu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Que Deus abençoe vocês, redenção. Que Deus abençoe você que ouviu essa mensagem. Que Deus abençoe o coração de cada um, em nome de Jesus. Tá bom? Hoje nós vamos mudar um pouquinho a nossa liturgia. E eu, com essa palavra, dou
o meu boa noite e que a bênção de Deus venha sobre você que está aí em casa. Que Deus seja com a sua vida, que Deus seja sobre você e que realmente o milagre dele venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vou pedir para acender a luz.